To communicate is very important. Comunicar-se é muito importante. For example, Por exemplo, our bodies. nossos corpos. If our body is not working correctly, Se o nosso corpo não está funcionando corretamente, we can't do the simplest thing. você não pode fazer a mais simples das coisas. Just took a drink of water. Tomar um copo d'água, por exemplo. Very simple, right? Algo muito simples, certo? I'm sure almost all of you can do it. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer isso. But if you had cerebral palsy, Mas se você tivesse paralisia cerebral, your brain would say, take a drink. o seu cérebro diria: pegue a bebida. And because your nervous system is not working correctly, E porque o seu sistema nervoso não estaria funcionando corretamente, you can't do the simplest thing. você não pode fazer a coisa mais simples de todas. We have two friends Nós temos dois amigos who have profoundly disabled children. que têm crianças com dificuldades motoras bem severas. Both are near or over 20 years old. Ambos têm cerca de 20 anos de idade. Never able to dress themselves, Nunca foram capazes de vestir-se, not able to eat, nem capazes de comer, not able to communicate nem mesmo de comunicarem-se. except through grunts. Grunt. A não ser por grunhidos. So that's a physical example. Esse é um exemplo físico. A moral or spiritual example Agora, um exemplo espiritual, um exemplo moral, is one that I've used almost in all the talks. é um exemplo que eu usei em quase todas as palestras. A husband and wife come for counseling. Marido e mulher vêm para o aconselhamento. Told you. Já contei para vocês. Husband, what is the problem? Marido, qual é o problema? My wife. Minha esposa. You ask the wife, Aí você pergunta a ela: what's the problem? qual é o problema? Him. Ele. A communication breakdown. Houve aí uma falha de comunicação. Há uma falha de comunicação. Those of you who are married Aqueles de vocês que são casados knew that it wasn't too long after you were married sabiam já que não foi muito tempo depois de casarem-se. your communication was not always that good. Logo depois de casarem-se, a comunicação já não estava tão boa. Maybe some of you young people. Talvez alguns de vocês, os mais jovens, My parents, they don't understand me. os meus pais, não me entendem. They are from another Brazil. Os meus pais são como de um outro Brasil, Very old. um Brasil muito antigo, Not like us young people. não como o nosso ou não como nós, jovens. So you see, communication is necessary, Então vejam, comunicação é algo necessário, but it's very difficult. mas também muito difícil. As I said last night, Como disse ontem à noite, in the garden, no jardim, Adam is blaming Eve. Adão está culpando Eva, Eve is blaming the serpent. Eva está culpando a serpente, And now they can't even communicate with God. e agora eles não podem mais comunicarem-se com Deus. There has to be bloodshed Teria de haver derramamento de sangue to cover their nakedness. para cobrir a sua nudez. The animals had to die so that the skins could be made into clothing. O animal teve de morrer para que a pele fosse feita, da pele fosse feita a roupa. So let me say to you, Então, deixe-me dizer o seguinte: without the shedding of blood, sem derramamento de sangue, there's no forgiveness of sins. não há perdão de pecados. Without the shedding of blood, Sem derramamento de sangue, there's no proper communication. não há uma comunicação apropriada. So, have you studied the Bible? Então, se vocês têm estudado a Bíblia, You see that communication becomes very central. vocês
percebem que a comunicação é algo muito central. For example, with Israel. Por exemplo, em Israel, Israel, you stay at the foot of the mountain, eles costumavam ficar ao pé da montanha, do monte. I will speak face to face with Moses. Deus disse para eles: fiquem aí, falarei face a face com Moisés. And you remember the story. Vocês se lembram da história? The mountain trembles, O monte tremendo, fire, fogo, smoke, fumaça, loud noise, barulhos altos. and they say, E eles dizem: you speak to God, Moisés, fale você com Deus. we can't or we'll die. Nós não podemos fazer isso, a não ser que morramos. Come to the New Testament. Agora, no Novo Testamento, One of the key descriptions of Jesus, uma das descrições chave de Jesus, John chapter 1 verse 1. João, capítulo 1, versículo 1. In the beginning was the No início era a palavra, palavra, o verbo, verbo. And the word was with God. e o verbo estava com Deus. And literally in the Greek it's face to face. E literalmente o que o texto quer dizer é face a face. Jesus is not only God, Jesus não é apenas Deus, he's face to face with the Father. ele está face a face com o Pai. This is what we know as the Trinity. É o que nós conhecemos pela Trindade. The members of the Godhead spoke to each other in all eternity. Os membros da divindade falam uns com os outros desde toda a eternidade. We don't know what the language is. Nós não sabemos qual é a língua We may never be able to speak that exact language. e talvez nunca sejamos capazes de falar essa língua. But the Father says, Mas o Pai diz: I want to save a people. eu quero salvar um povo. Son, will you go and live and die for these people? Filho, você iria e morreria para salvar este povo? He says, yes. O filho responde sim. And they ask the Holy Spirit, E os dois perguntam ao Espírito Santo: will you apply this work to these people? você aplicaria esta obra a este povo? If there are no words, Se não houvesse palavras, there's no covenant. não haveria aliança, pacto. No covenant, Sem aliança, no salvation. sem salvação. You and I would be going to hell. Você e eu estaríamos indo para o inferno. But praise God, Mas louvado seja Deus, Jesus came Jesus veio, and he lived, viveu, taught, ensinou, and died, morreu was raised and glorified. e foi ressurreto e glorificado. I know you know all of this, Vocês sabem tudo isso, but you need to be reminded mas vocês precisam ser lembrados that you can communicate. que você You can. vocês podem se comunicar. Through the work of Jesus Christ. Vocês precisam se lembrar que vocês podem se comunicar através da obra de Jesus Cristo. So I want to go over some passages that you may be familiar with. Eu quero passar então por alguns textos da Escritura que vocês já estão provavelmente familiarizados. First of all, to show you Em primeiro lugar, para lhes mostrar how important communication is o quão importante a comunicação é and how to do it, e como fazer, como se comunicar and e how to correct it when it's bad communication. como corrigir a comunicação quando ela é ruim. So once we learn how to communicate, Então, uma vez que aprendemos a nos comunicar, then we will go to the second part of the lesson, então iremos para a segunda parte da lição: how to solve problems. como resolver problemas. I know you have problems Eu sei que vocês têm problemas, because you're human porque vocês são humanos and you're not perfect. e não são perfeitos. So how do we solve problems in a biblical way? Então, como resolvemos problemas de uma maneira bíblica? It's my prayer A minha oração é que that your relationship as husband and wife
o seu relacionamento enquanto esposo ou esposa, and parents and children ou pai e filho, will get better melhore, que essa relação melhore, as a result of this lesson. como um resultado desta lição. So I won't be giving you a test, Então, eu darei também um teste. but I will email Pastor Milton E aí eu vou mandar um e-mail para o pastor Milton. and say, how are they doing? E vou perguntar aí, pastor, como eles estão se saindo? Are the sheep communicating better? As ovelhas estão se comunicando melhor? And are they solving problems better? Elas estão resolvendo melhor os problemas? This is the only school I know of, Essa é a única escola que eu conheço, Sunday school, a escola bíblica dominical, where we don't give any tests. onde a gente não tem nenhum tipo de teste, prova. You get the lesson, Você recebe a lição, a aula, you are sitting there, fica sentando aí, and we have no idea what's getting in. e nós aqui não temos nenhuma ideia do que está entrando. The problem is, O problema é, if we gave tests, se damos provas, probably no one would come to Sunday school. ninguém viria para a escola bíblica. Too much work. Muito trabalho. But the Christian life is not just ideas, Mas a vida cristã não é apenas feita de ideias, it's putting them into practice. é também colocá-las em prática. Well, the first thing to note is this: Então, a primeira coisa para saber é a seguinte: God created speech. o Deus criou a fala. I've already said that. Eu sempre digo isso. He is a God who speaks. Aqui nós temos um Deus que fala. Remember the first talk we had last Friday night. Vocês se lembram da primeira palestra que nós tivemos na noite de sexta? The Word of God created the world. A palavra de Deus criou o mundo. It holds the world together, Ela sustenta todo o mundo. and it is pulling history to the final point when Jesus is going to return on the clouds of glory. E está dirigindo toda a história até o dia em que Jesus Cristo retornará nas nuvens de glória. Why do we speak? Por que nós falamos? Because God is a speaking God. Falamos porque Deus é um Deus falante. So you know in your home, Então vocês sabem, quando vocês estão em casa if something's wrong, e há algo errado, fala. Speak. vocês falam. Tell me what is going on. Vocês pedem para que as pessoas de casa digam o que está errado. And if it is a young person, Se é um jovem, nothing's wrong. não tem nada de errado. Well, you know something is wrong Mas você sabe que há algo errado. because communication is part of life. Porque a comunicação é parte da vida. And I've said speech has become cursed. E eu disse também que a fala se tornou amaldiçoada. You've all done it or experienced it. Vocês todos já fizeram isso ou já experimentaram isso. Words that hurt. Palavras que machucam. How many of you have ever had someone say something that offended or hurt you? Quantos aqui já foram ofendidos pelas palavras de alguém? Machucados pela palavra de alguém? How many of you will be honest enough to admit that you've said those things? Quantos aqui são honestos o suficiente para dizer que já proferiram estas palavras que machucaram? Out of the heart comes cursing. Do coração vem a maldição. Now, Jesus died to redeem our speaking. Jesus morreu para redimir a nossa fala. Let me give you two quick rules for communication. Deixe-me dar então dois rápidos objetivos a respeito da comunicação. It's called the two great commandments. São chamados de os dois grandes mandamentos. What's the first? Qual o primeiro? Love God with everything you have. Amar a Deus com tudo que você tem. How does that affect the way you speak? Como isso afeta a maneira que você fala? The first thing that should be behind our speech Primeira coisa que deve estar pressuposta na nossa fala: will what I say o que eu direi
and how I say it e como direi, bring glory to God. traz glória a Deus? You say, you've got to be kidding. Vocês dizem, bom, você deve estar brincando. Pass the salt. Passa o sal. How can I do that to the glory of Como é God? que eu posso pedir para passarem o sal para a glória de Deus? Think about this. Pensem sobre o seguinte: Salt is good. sal é bom. You need it to live. Você precisa do sal para viver. It makes your food taste better. Faz a comida ficar mais gostosa. Praise God for salt. Louvado seja Deus pelo sal. Praise God that you can eat. Louvado seja Deus que você pode comer sal. Please give me the salt Por favor, me dê esse sal so I can praise God better. para que eu possa louvar a Deus melhor. So, okay, how does it bless the other person? Como que isso abençoa a outra pessoa? Here's 3 different ways to ask for the salt. 3 maneiras diferentes de como pedir o sal. Please pass the salt. Por favor, traz o sal. Pass the salt. Traz o sal. I want to give you a great opportunity to bless God and bless me. Eu quero te dar uma grande oportunidade para abençoar a Deus e me abençoar. So if you will take that salt, Então, se você me der este sal, that's a good gift from God é um dom de Deus, and will be a blessing to me, será uma bênção para mim you will be serving me. e você estará me servindo. I'm so happy you get an opportunity to serve God and me. Eu estou tão feliz que você tem essa oportunidade de servir a Deus, servir a mim. Now, I'm exaggerating a bit, Eu estou exagerando um pouco, but that's the attitude. mas é essa a atitude. That's the way we should communicate. É assim que nós deveríamos nos comunicar. But if you're like me, Mas se você é como eu, what happens first? o que acontece em primeiro lugar? The mouth starts moving A boca vai mexendo and you're not even thinking, e você nem pensa. give me the salt. Me dá o sal. Give me the salt. Me dá o sal. What's behind that? O que está por trás de tudo isso? Selfishness. Egoísmo. Now, it is not wrong to want the salt. Não é errado querer o sal. It's not wrong to ask for the salt. Não é errado pedir pelo sal. But what do we do our children? Mas o que fazemos com as nossas crianças? Probably do it here too. Fazemos aqui também. What's the magic word? Qual é a palavra mágica? Por favor. You don't just say, give me the salt. E você diz então, me dê aí o sal, Por favor. por favor. If your child doesn't learn that, Se o seu filho não aprendeu isso, they go off to school, eles vão para a escola they get in trouble e se metem em problema, because they're not polite porque não são educados and thoughtful. e conscientes. So, by God's grace, Então, pela graça de Deus, you all grew up speaking Portuguese. todos vocês cresceram falando português. You probably didn't have to work at it. Então, provavelmente vocês não tiveram de trabalhar muito nisso. Everybody else speaks Portuguese. Todo mundo fala português. You begin to breathe, Você começa a respirar, eat and speak Portuguese. começa a respirar, a beber e a comer o português. But every time you try to speak another language, Mas cada vez que você tenta falar uma outra língua, the brain doesn't work, o cérebro não funciona, the mouth doesn't work, a boca não funciona. and you do all what you do, which you shouldn't do is apologize for your English. E você faz o que não devia fazer e você pede desculpa pelo seu inglês. Because your English is better than my Portuguese. Porque o seu inglês, de qualquer forma, o seu inglês é melhor do que o meu português. So we tend to think Então nós temos a tendência a pensar that good communication, que a boa comunicação it just happens. simplesmente acontece. It's just like being Brazilian. É como ser brasileiro. It's part of who I am. É parte de quem eu sou. But it isn't. Mas não é assim. Because the Holy Spirit needs to work in your heart and in your mouth. Porque o Espírito Santo precisa trabalhar no seu coração e na sua boca. Won't take time, but I'll suggest to you to read the book of Proverbs. Nós não temos tempo, mas eu sugiro que vocês leiam o livro de Provérbios. Dozens and dozens of proverbs on speech. Dezenas e dezenas de provérbios sobre o falar, It contrasts good and bad speech. que contrasta o bom com o mal falar. And it tells us what it might do to the hearer.
To the person who hears the word. Ok. E quais as consequências do bom e do mal falar para o ouvinte? So you can learn a lot from the book of Proverbs about how to communicate properly. Então você pode aprender muito no livro de Provérbios sobre como se comunicar apropriadamente. So it's primarily the content, Então, principalmente esse conteúdo, but there's also the tone and the timing. mas também existe o tempo, o tom. For example, Por exemplo, if I say in a very nice tone, se eu digo num tom, de um jeito legal, bem legal, dear wife, querida esposa, you're the ugliest woman I have ever seen. você é a mulher mais feia que eu já conheci. Now you young men, in case you can't figure that out, Jovens, no caso de vocês não conseguirem entender isso, that's not going to help our relationship. o que eu disse não vai ajudar no nosso relacionamento. If I say to her, Se eu digo a ela, you're the most beautiful woman I've ever met, você é a mulher mais linda que eu já conheci, but I say it this way, mas digo da seguinte forma, you're the most beautiful woman I've ever met, brigando dessa forma, the tone is not helpful. o tom não ajuda. The content is good, O conteúdo é bom, but the presentation isn't. mas a apresentação não é. So for example, Por exemplo, you say to one of your non-Christian relatives, quando você está se relacionando com os seus parentes não cristãos, for God so loved the world Deus amou o mundo, that he sent his own son que mandou seu próprio filho to die for sinners. morrer por pecadores. What do you think of that? O que você acha disso? They're not going to listen Eles não vão te ouvir, because Proverbs says, porque Provérbios diz good speech a boa fala is like apples of gold são como maçãs de ouro in a setting of silver. numa cesta de prato. You married people. Did you give your wife a ring? Vocês se casaram, deram para a esposa um anel? Quem deu um anel para a esposa? So you gave her a ring. Então você deu. Did it have a diamond in it? Tinha um diamante no anel? No. If you come to your wife, Se você vem até ela, again, young men, if you want to marry someone, e jovens, se vocês querem se casar, you don't get to the jeweler você não vai até o joalheiro and get a pretty diamond e pega um diamante bonito and then give it to her. e dá a ela. Has to be in a setting. Precisa ter todo um contexto. This is very beautiful. E você, bom, isso aqui é muito lindo. How am I going to wear it? Como que se usa isso aqui? If it's not in a necklace or a ring, Se não fica num laço, num anel, she can't carry it in her pocket. ela não pode carregar o diamante no bolso. I want to show you what my fiance gave me. Eu quero te mostrar o que o meu noivo me deu. The right speech A maneira correta de falar has to be presented in precisa the ser right way. apresentada. Proverbs also says, O livro de Provérbios também diz: if you say to your neighbor, se você diz ao seu próximo too early muito cedo and too loud, e muito alto, bom dia, bom dia, he will think it's a curse. ele vai pensar que é uma maldição. In fact, some of you here are probably like that. Com certeza vocês já tiveram algum problema nesse sentido. Your family can't say good morning for about 3 hours till you've been up. A família não consegue dizer bom dia 3 horas antes de você acordar. Não consegue não dizer depois. So think of this. Então pensem sobre isso. What's the motive? Qual é o motivo, a motivação? Am I speaking to glorify God Eu estou falando para glorificar a Deus and bless the other person? e abençoar a outra pessoa? In fact, that's what we saw in James, Na verdade é isso que nós vemos em Tiago, chapter 3. capítulo 3. We bless God with our mouth, Abençoamos a Deus com a nossa boca and then with that same mouth, we curse others made in the image of God. e com esta mesma boca amaldiçoamos o próximo.
This should not be. Isso não deveria acontecer. Well, let me just take two passages to show you just how much the Bible instructs us on good communication. Deixem-me apenas dar a vocês duas passagens da Escritura, como ela nos diz, sobre como ela nos ensina a usar uma boa comunicação. Turn to chapter 4 of Ephesians. Vão para o capítulo 4 de Efésios. Now remember, at the beginning of the passage, Lembrem-se, no começo desta passagem, Paul says this: Paulo diz o seguinte: I want you to work very hard eu quero que vocês trabalhem duro to maintain the unity of the Holy Spirit in the bond of peace. para manterem a unidade do Espírito Santo nos laços da paz. So our language should try to help others in our family and church Então, a linguagem deveria ajudar aos outros, na nossa família e na igreja, to be united in our battle against Satan and sin, para estarmos unidos em nossa batalha contra o pecado e contra Satanás. and not to tear each other up. E não para quebrarmos, destruirmos uns aos outros. And we saw in verses 17 through 24 Vimos dos versos 17 a 24 how we put off the old ways and we put on the new ways. como nós deixamos as coisas antigas de lado e pegamos as coisas novas. So it's not just enough for you to say, oh yes, I believe in Jesus. Então não é suficiente apenas dizer, sim, eu acredito em Jesus, I believe that he's come to save me. acredito que Ele virá para me salvar. You must live that out. Você precisa viver esta crença. And here are some instructions. E aqui nós temos algumas instruções. If you would read verses 25 through 32. Leremos os versos 24 a 32. Capítulo 4 de Efésios. Capítulo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. I would suggest that if you read this passage every day this coming week, Eu sugiro que vocês leiam essa passagem todos os dias da semana que se inicia. and in dependence upon Jesus, E dependa disso, e seja dependente de Jesus. you try to communicate this way to each other. E então tente comunicar-se com as pessoas desta maneira. Look at the way he puts it. Vejam como o texto coloca as coisas. Put off lying, Abandone a mentira, speak the truth. fale a verdade. Why? Por quê? Because we are members one of another. Porque nós somos membros uns dos outros. The next thing is about anger. A próxima coisa é sobre a ira. We were taught 47 years ago Nós fomos ensinados há 47 anos atrás, never go to bed angry nunca vá para a cama irado. and give the devil a foothold. E dê esta alegria, esta vitória ao diabo. We're not perfect, but we have tried to practice that. Nós não somos perfeitos, mas estamos tentando praticar isso. So before we go to bed tonight, Então, antes de irmos dormir esta noite, one of us will say, de nós dirá: is there anything that needs to be taken care of algo que nós precisamos cuidar so that we wake up the next morning, para acordarmos na próxima manhã. it really is a new day. E será realmente um novo dia, It's not carrying over bitterness. para que nós não estejamos trazendo alguma coisa do dia anterior.
The stealing and working hard is obvious. Essa coisa aqui do texto de não roubar e trabalhar é uma coisa óbvia. Look at 29. Vejam o verso 29. Don't let words that come out that are garbage words. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. We all laugh about it Nós todos rimos sobre isso. because I like birds. Porque eu gosto de pássaros. But the black vultures Mas os urubus, that are over all the cities in Brazil, que estão sobre quase todas as cidades no Brasil, why are they there? por que eles estão lá? Because they eat dead flesh. Porque eles comem carne morta, They have bad breath. que cheiram mal. Aliás, eles têm um mau hálito. Words that are garbage words. Palavras que são lixo, que são torpes. Children say this. I'm sure they say it here as well. As crianças, eu tenho certeza que aqui também no Brasil as crianças dizem o seguinte: I didn't start the fight. não fui eu que comecei a briga, They did. foi ele que começou. And that's why I fought. E foi por isso que nós brigamos. Words that tear down. Palavras que destroem. And look at the attitude. Nós vemos aqui a atitude. Don't grieve the Holy Spirit, Não entristeça o Espírito Santo, by which you are sealed for the day of redemption. no qual vocês estão selados para o dia da redenção. I know that primarily you are good Presbyterians, Eu sei que, a princípio, vocês são bons presbiterianos and you know that you can't lose your salvation. e sabem que não podem perder a salvação. But do you realize you can grieve the Holy Spirit? Mas vocês estão conscientes que podem entristecer o Espírito. What will your family look like if the Holy Spirit withdraws? Como será a sua família? Como ela parecerá se o Espírito Santo se afastar? I think you will look like your pagan neighbors. Acho que você vai parecer como seus vizinhos pagãos. Without his ability to convict and cleanse and build you up, Sem o Espírito para convencer, limpar, te edificar, you'll float back into the old ways. você vai voltar aos antigos caminhos. So be tender-hearted. Então, tenha um coração generoso, um coração bondoso. What is your picture of Jesus? Qual é a imagem que você tem de Jesus? I don't mean a literal picture, Eu não quero dizer uma imagem literal. but how do you think he's thinking about you? O que vocês acham que ele está pensando aqui? Is it like this? Seria o seguinte: Or is it like this? Father, forgive them. ou seria mais ou menos assim: Pai, perdoa-lhes. Tender-hearted. Um coração bondoso, Husbands and wives, marido e mulher, parents and children. pais e filhos. Are you tender-hearted? O coração de vocês tem essa bondade Are you tough? ou vocês são durões? You won't hurt me anymore. Você não vai mais me machucar. I won't let you hurt me. Não vou deixar mais você me machucar. So I won't share my heart. Então eu não vou dividir, compartilhar o meu coração. It's supposed to be like your Heavenly Father. Nós devemos ser como o Pai Celestial. Can you see how practical this is? Vocês percebem quão prático é tudo isso? And there's many other things here in this passage. Há muitas outras coisas ainda nesta passagem. Let me take another key passage. Vamos a outra passagem chave. And I suggest that you study these well. Eu sugiro que vocês também estudem isso aqui. James, Tiago. chapter 3. Tiago capítulo 3. Why don't you just read the whole chapter? Tiago capítulo 3, vamos ler o capítulo inteiro. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é sabedoria que desce lá do alto, antes a terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. So obviously that this passage is about the tongue. Então, obviamente, esta passagem fala sobre a língua. See the theme. Vocês veem o tema da passagem. Does your tongue bless or curse? A sua língua abençoa ou amaldiçoa? None of us as believers would curse God. Nenhum de nós, enquanto descrentes, amaldiçoamos a Deus. He's our Savior. Ele é nosso Salvador, He's our Father. nosso Pai, He's our Comforter. nosso Confortador, Consolador. And yet that same mouth Ainda assim, esta mesma boca will throw out fire on other people. vai cuspir fogo sobre as outras pessoas. So, have you tamed your tongue? Então, você domou a sua língua? Does it bless or does it curse? Ela abençoa ou amaldiçoa? Now, husbands and wives, parents and children, think of that verses 13 to the end of to 18. Agora, pais e filhos, maridos e esposas, pensem sobre os versos 13 a 18. Now, James asked this question. Tiago faz a seguinte pergunta: Who among you is wise and understanding? quem entre vós é sábio e inteligente? So I often ask this when I'm counseling couples. Então, comumente eu pergunto isso aqui quando eu estou aconselhando casais. Which of you is right? Qual de vocês dois está certo? I am. Eu estou certo. That's not a humble attitude. Essa não é uma atitude humilde. And I say to someone, E eu digo a alguém: how do I know you're smarter than the other person? como que eu posso saber que você é mais inteligente que a outra pessoa? By your gentle conduct. Pela sua conduta gentil. That's what James is saying. É o que Tiago está dizendo. If you're like me, I will confess a sin. Se você é como eu, vejam, eu vou confessar o seguinte pecado. I must. God is watching and my wife is here. Eu sei, Deus está me vendo e a minha esposa está aqui. I like to win arguments. Eu gosto de ganhar discussões. Are any of you like that? Há alguém aqui como eu? I love to win arguments. Eu adoro ganhar discussões. I don't like to be wrong. Eu não gosto de estar errado. But that shows how stupid I am. Mas isso só mostra quão estúpido eu sou. That's a worldly wisdom. Essa é uma sabedoria mundana. I think those of you that are like me have seen this. Eu creio que aqueles de vocês que são como eu já viram isso aqui. You can win the argument Você pode ganhar a discussão
you lose the person. e perde a pessoa. We would say in English, you back them into the corner. Você pode dizer, você vai para o canto You argue them to a point where they have to admit, I'm wrong. e você faz com que a pessoa vá para o canto e fique dizendo, eu estou errado. But deep down, they don't think so. Mas lá no fundo a pessoa não sente isso. So you win the argument, Então você ganha a discussão, person walks away, a pessoa vai embora and they think, e ela vai embora pensando, I never want to talk to that person again. nunca quero falar com este cara de novo. That person Essa pessoa is more like a game between Argentina and Brazil. Com essa pessoa, agora a coisa vai ser mais ou menos como um jogo entre Argentina e Brasil. There's no such thing as a friendly football match. Não existe algo como uma partida amistosa de futebol. I always laugh when I hear that. Eu sempre dou risada quando eu ouço isso. Friendly. Amistoso? Because it's a contest. Porque é uma partida, é uma disputa. If you are there to win, Se você está no campo para ganhar, you're not trying to bless. você não está lá para abençoar. So may God convict you. Então que Deus o convença. Think about this. E você pense sobre isso. I know you know the answer. Eu sei que você sabe a resposta. Who's smarter Quem é mais inteligente and who's stronger than you? e mais forte que você? You Você or the Holy Spirit? ou o Espírito Santo? You know the answer. Você sabe a resposta. If the Holy Spirit and the Word won't convince the person, Se o Espírito Santo e a palavra não convencerão a pessoa, you won't. você também não vai. Because you're not smarter and stronger than God. Porque você não é mais inteligente e forte do que Deus. And if the desire is to bless God and bless the other person, E se o desejo, o objetivo é abençoar a Deus e abençoar a outra pessoa, God has to work. Deus tem de trabalhar. Even when the person's wrong. Mesmo quando a pessoa está errada. Because you want to win the person, not just the argument. Porque você quer ganhar a pessoa e não a discussão. Well, let's just read on a few verses. Vamos ler ainda mais alguns versos. Verses 1 through 10 of chapter 4. Versículos 1 a 10, agora do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas existia o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Também lerei 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Again, much rich material. Mais uma vez, um rico material. Parents and children, husbands and wives. Pais e filhos, maridos e esposas. Why do we argue? Por que discutimos? Por que brigamos? Because I want something, Porque eu quero algo you won't give it to me. e você não me dará isso. So with my words I may kill because I covet something.
Então, com as minhas palavras eu posso matar, porque eu cobiço algo. Remember, this is being written to believers. Lembrem-se, isso aqui foi escrito para crentes. You and I can still sin. Você e eu ainda podemos pecar. I may want to win so badly, Eu posso querer ganhar tanto I may sin to win the argument. que eu até mesmo peco para ganhar a discussão. Now you say, but I pray. Mas aí você diz, mas eu oro. I pray. Eu oro. Why doesn't God answer? Por que Deus não responde? Because He's a good Father. Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Pai bom. He knows that if He gives you what you ask, E sabe que se te der o que você pede, it might be bad for you. pode ser ruim para você. Some of your children really like dessert. Alguns dos filhos de vocês realmente gostam de sobremesa. They won't eat the main meal. Eles não comerão o prato principal. They play with it, Eles brincam com a refeição. but they'll eat 4 desserts. E aí eles dizem, agora vou para sobremesa. You don't give it to them Então vocês não dão a sobremesa para eles. because you know it will make them sick. Porque sabe que isso fará com que eles fiquem doentes. So sometimes husbands and wives pray, Então, às vezes maridos e esposas oram and God doesn't answer. e Deus não responde. 1 Peter 3, 1 Pedro 3, verse 7, there's a warning. versículo 7, há um aviso. Husbands, Maridos, treat your wives tratem a mulher de vocês as a fragile vessel, como um vaso frágil, as a fellow heir of the grace of life, como alguém que é companheira no caminho da vida, lest your prayers be hindered. para que as suas orações não sejam ignoradas. So sometimes husbands, Então, às vezes, maridos, God's not answering your prayer Deus não está respondendo às suas orações, because He wants you to treat your wife better. porque Ele quer que você trate melhor a sua esposa. I didn't say that, He did. Eu não disse isso, foi Ele que disse. So, Então, here's a man. eis aí um homem I want my wife to be more godly. que diz, eu quero que a minha esposa seja mais piedosa. So he prays, Então ele ora, Dear God, querido Deus, you know that my wife is a very difficult woman, o Senhor sabe que a minha mulher é uma mulher difícil. and I would really appreciate if you would work on her. E eu ficaria muito grato se o Senhor trabalhasse nela. That's not a good prayer. Essa não é uma boa oração. That's not praying for your wife. Isso não é orar pela sua esposa, That's praying against her. é orar contra ela. This is better. Isso é mal. Lord, Isso é melhor. Senhor, you know that my wife is a difficult person. o Senhor sabe que a minha esposa é uma mulher difícil. There are lots of reasons for that. E há muitas razões para isso. But please do not punish her. Por favor, não a puna. Punish me. Puna a mim. I am the head of the home. Eu sou o cabeça do lar. Please help me to help her. Por favor, ajude a mim a ajudar a ela. That's praying for your wife. Isso é orar pela sua esposa. The one, God may say, I won't answer that prayer. Aquela, Deus pode dizer, eu não vou responder essa oração. The other prayer is more like Jesus Christ. Agora, a última oração se parece mais com Jesus Cristo. So God is concerned about the motives. Então Deus está preocupado com as motivações. I hope that's helpful. Eu espero que isso seja útil. Now let me apply it lastly Então, em último lugar, permitam-me aplicar isso about how to solve problems. sobre como resolver problemas. I think you can see where I'll be going. Eu acho que vocês já estão vendo mais ou menos para onde eu estou me dirigindo. Now, if I've learned anything in almost 50 years of ministry, Agora, se eu aprendi alguma coisa em quase 50 anos de ministério, I am not the Holy Spirit, eu não sou o Espírito Santo. and I can give good solutions to problems to a couple. E eu posso mas eu posso dar boas soluções para os casais. And they won't follow it Mesmo assim, eles não seguirão os meus conselhos. if their heart is not right with God and each other. Se o coração deles não está reto diante de Deus e um para com o outro. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. If I could come up with a brilliant,
biblical solution to Israel and Palestine's problems. Se eu pudesse aparecer com uma boa, bíblica solução entre o conflito, com o conflito entre Israel e os palestinos, And I gave it to them, e eu desse a resolução do conflito para eles, it wouldn't work. não funcionaria. Why? Por quê? Their hearts are not right. O coração deles não está correto. You see, the Israelis and the Palestinians don't think alike. Vejam, os israelenses e os palestinos não pensam da mesma maneira. They don't trust each other. Não confiam uns nos outros. They hate each other. Odeiam uns os outros. There's only one thing they agree on. Há apenas uma coisa com a qual eles concordam. Jesus isn't God. Jesus não é Deus. So Muslim and Jew, they reject Jesus. Então, judeus e muçulmanos, ambos os grupos rejeitam a Jesus. That's the only thing they agree on. A única coisa com a qual eles concordam. But the solution would not work Então a solução não funcionaria, because their hearts are not right. porque o coração não está reto. So, if you are going to solve problems between husband and wife, Então se você vai resolver problemas entre o marido e uma mulher, parents and children, pais e filhos, and even brothers and sisters, até mesmo irmãos e irmãs, have to deal with the heart first. você precisa primeiro lidar com o coração. I'll give you 4 passages Vou dar a vocês 4 passagens and suggest that you study these on forgiveness. e sugerir que vocês estudem essas passagens a respeito do perdão. And I'll give you homework. E então darei a lição de casa. Summarize each in 1 or 2 sentences. Resuma uma ou duas orações. Secondly, Em segundo lugar, how are you going to put that into practice? pense sobre como colocar isso na prática. Here are the passages. Eis as passagens. Matthew 7, 1 through 5. Mateus 7, 1 a 5. You know what that says. Vocês sabem o que a passagem diz. Before you go try to take a speck out of your brother's eye, Antes de você tentar tirar um cisco do olho do seu irmão, take the big log out of your own. tira a trave enorme que está no seu. It's a very simple illustration. É uma ilustração muito simples. Because if you have a log in your own eye, Porque se você tem uma trave no seu olho, what will happen to the other person? como é que você vai lidar com outra pessoa? You'll hurt their eye. Vai machucar o olho dele. I think you've seen that with children. A mesma coisa com as crianças. Oh, something's in my eye, it hurts. Tem alguma coisa no meu olho, as crianças dizem, está machucando, doendo. Let me help you. E você diz, deixa eu ajudar. No, you're going to hurt me. Não, você vai machucar. They pull away. Eles se afastam. Deal with your own sin first. Lide primeiro com seus próprios pecados. Second passage, Segunda passagem, Matthew 5, Mateus 5, 21 through 26. 21 a 26. You've heard that too. Também, mais uma vez, vocês conhecem a passagem. If you're coming to worship Se você vem para o culto and you know that your brother has something against you, e você sabe que o seu irmão tem algo contra você, go take care of that before you try to worship. vai resolver a questão antes de adorar. If you've murdered them in your heart, Se você tem um peso no seu coração, you have to deal with that anger. você precisa lidar com esta ira. Third passage. Terceira passagem. Those two are when you've done something wrong. São maneiras que dizem que você fez coisa errada. These next two are when someone has sinned against you. Agora essas outras duas dirão que alguém pecou contra você. Matthew 18, 15 through 35. Mateus 8, 15 a 35. That's the passage on the good shepherd that goes after the one lost sheep, leaves the 99 safe ones to find him. Essa é a passagem do pastor que vai à ovelha perdida, deixando as outras 99. And then Jesus applies it. E então Jesus aplica a parábola. If your brother sins against you, Se seu irmão pecou contra você, you go to him alone. vai ter com ele a sós. If he repents, Se ele se arrepende, admits he's wrong, reconhece que está errado, will change, que vai mudar, it's taken care of.
Então ele foi cuidado, você ganhou o seu irmão. If he doesn't listen, Se ele não te ouvir, you take one or two others pegue uma ou duas testemunhas so you can find out what's really true. e então vocês todos podem descobrir o qual é realmente a verdade. If the person listens, Se a pessoa te ouve, it's taken care of. também ela foi ganha. But if he doesn't listen, Mas se não ouve, you take it to the church. você leva à igreja. And I believe that would be to the elders. E eu creio que isso seria levar aos presbíteros. And then they would deal with it. Então os presbíteros lidariam com isso. And if he repents, E se a pessoa se arrepende, tá bom. If he doesn't repent, se não se arrepende, then we announce it to the whole church. então nós dizemos a toda a igreja. And then he's called to repentance. E aí ele é chamado mais uma vez ao arrependimento. Last passage. Última passagem. Luke 17, 1 through 10. Lucas 17, de 1 a 10. That tells us Que nos diz: forgiveness is not an issue of feelings. perdão não é uma questão de sentimento. It's a covenant promise not to hold something against the person. É uma promessa pactual de não reter isso para você, de não reter o perdão para você. If the person says, I repent, Se a pessoa diz, eu me arrependo, you're to forgive him. você deve perdoá-la. If it's 7 times in the same day, Se 7 vezes ela peca contra você e se arrepende ao dia, and he says, I repent, e ela diz que se arrepende, you must forgive. você deve perdoar. The apostles say, increase our faith. O apóstolo depois diz, aumenta a nossa fé, This is impossible. porque isso é impossível. Jesus says, look, if you had little faith, Jesus diz, vejam, se vocês tivessem uma fé pequenina, you could move this tree into the sea. e vocês moveriam esta árvore até o mar. And he gives an example. E ele dá mais um exemplo. You're a servant, Você é um servo or a slave, ou um escravo, working hard all day in the sun. trabalhando ao sol, trabalhando todo dia. You come in, Você volta, you don't get to eat. você não vai comer. You got to get cleaned up and feed your master. Você precisa se limpar e alimentar o seu mestre. And then Jesus says, Então Jesus diz, when you've done all that I asked you to do, depois que vocês fizeram tudo o que eu ordenei que fizessem, we're unworthy servants. We've only done what God required. digam, somos servos inúteis, só fizemos o que Deus nos ordenou. Brothers and sisters, we're in the forgiveness business. Meus irmãos, nós devemos perdoar os outros. Some of you may be thinking, Alguns de vocês podem estar pensando, but I know this person in my family. eu conheço essa pessoa da minha família. They continue to steal, Essa pessoa continua a roubar, to support a drug habit. continua a apoiar traficantes de drogas. Or I have a husband Ou eu tenho um marido who's angry. que é irascível. Sometimes he even hits me. Algumas vezes ele até me bate. This won't work. Essa coisa do perdão não vai funcionar. That's why I have Matthew 18. É por isso que nós temos Mateus 18. Women are not punching bags. Mulheres não são sacos de pancada. If a husband doesn't repent of that, Se maridos não se arrependem disso, you need 2 things: você precisa de 2 coisas: the police polícia and your elders. e os seus presbíteros. So the elders will say, Então, os presbíteros dirão, no more. chega, para com isso. If you don't change, Se você não mudar, we're going to put you under church discipline. vamos te disciplinar. Not because we're angry, Não porque você está irado, but this is serious. mas isso aqui é sério. I know of cases like this, Eu conheço casos assim, where men have pulled guns onde homens apontaram armas, and put it to the wife's head e apontaram a cabeça da esposa and say, e disseram, one more word, mais uma palavra, I pull the trigger. eu aperto o gatilho. What would you do? O que você faria? Obviously, this cannot continue. Obviamente, isso não pode continuar. So whether you're the sinner Então, quer você seja o pecador, or the one sinned against, ou aquele que foi ofendido pelo pecado, this is how we bring about reconciliation. é assim que nós trazemos a reconciliação. So before you try to solve a problem, Então, antes que você tente resolver um problema, have your heart right. conserte o seu coração. Secondly,
Segundo lugar, have your habits under control. tenha os seus hábitos sob o seu controle. Some people always want to win the argument. Algumas pessoas sempre querem ganhar a discussão. Others are, please, let's not have conflict. Outras pessoas dizem, por favor, não vamos entrar em conflito. We'll just do it your way. Let's just have peace. Vamos fazer do seu jeito, apenas tenhamos paz. Neither of those are really honoring God and helping each other. Nenhum dos dois está honrando a Deus e ajudando uns aos outros. You need to face problems as partners with God and each other. Você precisa enfrentar os problemas enquanto você é um companheiro de Deus e companheiro do seu próximo. Which means you have to think. O que significa que você deve pensar. You have to have your head in gear. E você tem que ter a sua cabeça envolvida no problema. So, Então, when you come to a problem, quando você vai até o problema define the problem. para encontrá-lo, How many people argue over toothpaste? quantas pessoas aqui brigam a respeito de pasta de dente? Good, no one. Que bom, ninguém. I have had people. Eu já encontrei pessoas It says right on the tube. e dizem bem aqui no tubo da pasta, For best results, para o melhor resultado, roll from the bottom. vai desde o fundo do tubo da pasta de dente. Você tem que ir desde o final dela. Does she do it? Ela faz isso? No. Não. She squeezes anywhere. Minha esposa não faz isso, ela fica apertando em qualquer lugar. I have calculated Eu já calculei. over 25 years of marriage, Depois de 25 anos de casamento, we've lost 10,000 reais because she doesn't roll the toothpick. perdemos 10 mil reais por causa de pasta de dente. How many of you argue over the toilet paper? Quantos aqui brigam por causa de papel toalha? Papel higiênico. Out or in? Como que você coloca? Qual é o jeito correto do papel higiênico? Obviously, it has to be out. É claro que tem que ser do lado de fora. If you change the toilet roll Se você mudar o rolo do papel higiênico when you're sitting on the toilet, e você está ali no banheiro, you do better praying. You better pray. It's better praying than changing the toilet roll. Você tem ali uma oração melhor. They are little things. Essas são coisas pequenas. Does anybody go to hell Alguém vai para o inferno for not squeezing the toothpaste right? por não apertar o tubo de pasta de dente corretamente? This is an actual case. Esse é um caso natural, A woman was very angry with her husband. um caso real. Uma mulher estava muito brava, irada com o seu marido. Reason? Eis a razão. He'd go to the bathroom, Ele ia ao banheiro he'd leave the toilet seat up. e deixava a tampa do vaso em pé, levantada. Now, there are certain results. Há alguns resultados. If you go to sit Se você vai sentar and the seat's not there, e o assento não está ali, it can be a very rude awakening. pode ser uma maneira muito ruim de resolver as coisas. She was so angry. Ela estava tão irada I said, do you think that the triune God of the universe e ela disse: você acha que o Deus triuno do universo? is going to send your husband to hell for leaving the toilet seat up? Eu perguntei para ela: você acha que esse Deus triuno vai mandar o seu marido por inferno por causa disso? What do you think she said? O que vocês acham que ela respondeu? She knew her Bible. Ela conhecia a Bíblia. No, Não vai, but he should. mas deveria. That's an angry woman. Essa é uma mulher brava. Okay. So the toothpaste, Então você tem aí a pasta de dente, the toilet roll, papel higiênico. they are personal preferences. Essas questões são questões de preferência, gosto pessoal. There's no biblical principle at stake. Não há princípios bíblicos para governar essas coisas. However, Contudo, I don't know how taxes work here, eu não sei como que os impostos funcionam no Brasil, but sometimes in the United States, you can file what they call a joint tax return. mas algumas vezes nos Estados Unidos você pode ir até a corte
para ter o seu dinheiro do imposto restituído. So you report the income from both the husband and wife. Então você reporta, você junta os impostos da sua mulher e do marido e envia, On one tax form. e você faz isso como um imposto apenas. So the husband says, Então o marido diz: if we put this amount, se eu colocar esse montante de dinheiro, it's going to cost us this much. vai nos custar este X tanto. Let's just tell them this much. Vamos colocar um pouquinho menos aqui. At that point, Neste ponto, the wife has to say, a esposa tem de dizer: I'd like to please you, but I cannot. eu gostaria de fazer o que você quer, mas não posso. As a husband, Enquanto marido, you have no right to ask me to lie. você não tem o direito de me pedir para mentir. Or a husband Ou ainda um marido wants the wife to watch films quer que o marido quer que a mulher assista filmes, algum filme, that are pornographic. alguns filmes pornográficos. The wife has to say, A esposa tem de dizer: I can't. não posso. This is not pleasing to God. Isso não é agradável a Deus. And while I want to please you, Mesmo embora eu queira agradar você, I have a higher obligation to eu God. tenho ainda uma obrigação maior em relação a Do Deus. the same with children who have parents who want them to do something wrong. Mesma coisa com crianças em relação aos pais que querem que elas façam algo de errado. You're home Na sua casa, and your father doesn't want to go to work é sua casa e seu pai não quer que você vá para o trabalho, because he wants to stay home and watch the World Cup. porque ele quer que você fique em casa e assista a Copa do Mundo. So your boss says, where's your father? O seu chefe então diz: onde está o seu pai? The child can't say, oh, he's sick. A criança não pode dizer: bom, meu pai está doente. So you see, this is a principle. I can't disobey God to obey man. Então, este é um princípio sobre como não posso desobedecer a Deus para obedecer os homens. These other things, Há ainda outras coisas these are not important. que não são importantes. Now, after 40 some years, this is my guess. Então, depois de 40 e tantos anos, eis o meu chute. Why do people argue over these little things? Por que as pessoas brigam acerca dessas coisas tão pequenas? If I can't get you to squeeze the toothpaste the way I want you to, Se eu não consigo fazê-la apertar o tubo da pasta de dente como eu quero que ela faça, if I can't get you to put the toilet roll on the way I like, se eu não consigo fazer com que você coloque o rolo de papel higiênico do jeito que eu acho correto, forget the big things. esqueça as coisas grandes. So you argue over the little things. E aí você briga acerca das coisas pequenas. As way saying, I am not pleased with the way you're treating me. Outro jeito de dizer: não estou satisfeito com a maneira com que você me trata. So sit down. Então sente-se Is this a principle or is this a personal preference? e pense: isso aqui é um princípio ou uma questão de preferência pessoal? And try to get a biblical solution to the problem. E tente obter uma solução bíblica para o problema. I don't think many Christian couples are taught how to solve problems. Eu não creio que muitos casais cristãos foram ensinados a resolver problemas. Solve problems at work. Resolver problemas no trabalho. You define problems, you solve them. No trabalho você define os problemas, os encontra, depois resolve. You try to make solutions so that the company can move forward. Você então tenta encontrar soluções para que a empresa siga adiante. But most Christian couples I know don't have goals. Mas muitos cristãos que eu conheço não têm objetivos. General goals, yes. Objetivos gerais? Eles têm. Want to be happy, Quero ser feliz. want to please God, Quero agradar a Deus. want my children to turn out well. Quero que os meus filhos se deem bem. What are you doing to try to achieve those goals? Mas o que você fará para alcançar estes objetivos? Let me review and then I'll open for questions. Deixe-me então fazer um resumo e aí eu vou abrir para perguntas. Why do we communicate? Por que nós nos comunicamos? Because we're made in the image of God. Porque fomos feitos à imagem de Deus. And our goal should be to please God and advance the kingdom. E então nosso objetivo deve ser agradar a Deus e avançar o reino, fazer com que o reino avance.
and to bless our family. e abençoar a nossa família. How do we do that? Como fazemos isso? Words that build up Primeiro, edificamos, instead of words that tear down. em vez de destruir o edifício. Setting goals Nós colocamos, estabelecemos objetivos to please God que agradem a Deus. and solving problems to achieve those goals. E aí resolvemos os problemas para alcançarmos estes objetivos. May God bless you that you become godly problem solvers. Que Deus abençoe vocês para que se tornem resolvedores de problemas, resolvedores piedosos de problemas. So your families will be at peace Então, de tal maneira que a sua família, a família de vocês esteja em paz, and so that your relatives and neighbors can see the way people are supposed to live. e aí os parentes e vizinhos verão como é que as pessoas deveriam viver. Pastor? Ok. Como a gente poderia ajudar uma mulher crente que está passando por problemas e ela é casada com um não crente? Como a gente pode ajudar a resolver esses problemas? Se não pode levá-la para a igreja ou o marido, como abordar esse problema? How can we solve a woman's problem that is a believer, but who's married to a non-believer? How can we help her? Very good question. Excelente pergunta. Several general things. Há diversas questões gerais. First of all, pray for her. Em primeiro lugar, ore por ela. Give her fellowship with other women in the church that will encourage her. Permita que ela tenha comunhão com as outras mulheres na igreja e aí ela será edificada, animada. You can evangelize the husband. Você pode evangelizar o marido, Even if he doesn't want to come to church, mesmo que ele não queira vir à igreja. you can visit him. Você pode visitá-lo, Tell him, hey, we're praying for you. dizer a ele: olha, vamos orar por você. We are here to help. Estamos aqui para ajudá-lo. And I think, again, it's very important to be able to say, we have biblical counseling. E mais uma vez eu creio que é importante dizer: olha, nós temos um ministério de aconselhamento bíblico. That's general. São questões gerais. If she's married to an unbeliever, Se ela é casada com um descrente, the first question is why? a primeira pergunta é por quê? If she was converted after she was married, Se ela já era convertida antes do casamento, then she needs to follow 1 Corinthians 7 to be an example to her husband. então ela precisa seguir 1 Coríntios 7, no sentido de alcançar o marido, em como lidar com ele. If she was a believer when she married him, Se ela já era cristã quando se casou com ele, not in a mean way or a harsh way, não de uma maneira agressiva nem de uma maneira dura, she needs to repent of marrying an unbeliever. ela precisa se arrepender de haver se casado com um descrente. So I'm not going to blame her, Então eu não vou culpá-la, but she did violate God's law. mas ela, de fato, quebrou a lei de Deus. And then if she repents, Então se ela se arrepende, we're back to trying to win the husband. então aí nós voltamos para tentar ganhar o marido. Now, if the husband is doing something that is illegal, Agora, se o marido está fazendo algo ilícito, either beating her quer seja batendo nela or selling drugs, ou vendendo drogas, then it becomes more complicated. aí é mais complicado. In the United States, Nos Estados Unidos, when abortion became legal, quando o aborto tornou-se legal, Bible-believing churches came up with an idea. as igrejas que acreditam na Bíblia vieram com uma ideia. They were called shepherding homes.
a ideia era chamada de pastoreando casas, pastoreando lares. So if we would try to say to a woman, please don't abort your baby, Então, se você tentasse dizer a uma mulher, por favor, não aborte o seu bebê, and she is a young woman e ela é uma jovem, thrown out of her home, expulsa de casa, she needs a place to live. ela precisa de um lugar para viver, She needs support. precisa de apoio. What the church can do O que a igreja pode fazer, for women that are physically abused o que a igreja pode fazer por mulheres que são fisicamente espancadas, work with the local authorities fisicamente espancadas, abusadas, trabalhar com as autoridades locais to make sure that she gets protection. e assegurar-se de que ela seja protegida. And maybe even a home to go to where she could be safe. Talvez até mesmo um lugar, uma casa para que ela possa ir com o fim de estar a salvo. So there's a lot of other things that can be involved in a situation like that. Então, há, na verdade, diversas coisas envolvidas numa situação assim. Mais perguntas? Sobre essa questão da violência doméstica, primeiro de tudo, eu definitivamente não sou feminista, óbvio, mas muitas vezes eu acompanho vários casos referentes a essas questões. Eu vejo que o marido, o companheiro dessas mulheres, eles choram de arrependimento, mas depois eles tornam a agredir essa mulher. E nesse choro, nesse suposto arrependimento, muitas pessoas são levadas a erro, pensam que realmente ele se arrependeu e que essa mulher ela realmente tem que perdoar ele. E quando ela torna para casa, muitas vezes ela fica realmente encarcerada ali naquela tortura psicológica. Como que a igreja deve tratar desses assuntos? Porque muitas vezes ela chega e fala assim, não, mas ele chorou, ele veio, ele pediu perdão, a família toda se comove, os próprios familiares eles pensam que realmente foi perdoado, só que no final das contas não houve um arrependimento. So I've heard many times a woman who is beaten at home, she suffers domestic violence, and then her husband cries and weeps in repentance, but he's actually faking. So everybody thinks at church, her relatives, that he's repented and so forth, but then when she gets back at home, she gets jailed and tortured psychologically and so on. How can we help this woman? Again, it depends on whether the husband is a professing believer. Mais uma vez, depende se o marido é um crente professo. While we are personally to forgive people when they ask, Então, enquanto nós pessoalmente perdoamos as pessoas quando elas pedem esse perdão, the elders of the church need to judge whether the repentance is real. mesmo assim, os presbíteros da igreja precisam certificar-se de que o arrependimento é verdadeiro. Produce fruits that are appropriate to repentance. Produza frutos que são próprios do arrependimento. We can all produce tears when we want to, Todos nós podemos produzir lágrimas quando queremos, but if it's not from the heart, mas elas não vêm do coração. the elders, and I've done this in churches, Eu já fiz isso aqui em algumas igrejas. we don't believe your repentance. Dizer ao sujeito, não acreditamos no seu arrependimento. Words, Palavras, no action. não há ações. If he's a non-believer, Se ele é um descrente, then that's another issue. e aí já é uma outra questão. How do you protect her? Como protegê-la? And that's how churches are going to have to think through to deal with their sheep. Então, é aí que as igrejas têm que pensar maneiras de proteger as próprias ovelhas.
when I was a pastor, Quando eu pastoreava uma igreja if this happened, e isso acontecia, I'd go to the house. eu ia até a casa I'd say to him, e dizia a ele: you need to come with me. você precisa vir comigo, Because if you don't, porque se você não vier, you're probably going to end up arrested. você provavelmente vai terminar preso. Now, the laws are different here in Brazil, Eu sei, as leis são diferentes aqui no Brasil. so I don't know them well enough. E eu não as conheço bem o suficiente. I was told in Teresina, Me disseram em Teresina if it's after 6 p.m., que se for depois das 6 da tarde, the police cannot enter that home without the permission of the husband. a polícia não pode entrar na casa sem autorização do marido. That's very different. Isso é muito diferente. In the United States, Nos Estados Unidos, more police have been killed and injured in domestic violence mais policiais foram mortos tentando resolver violência doméstica. that they have a different approach. Então, agora eles têm uma approach, uma abordagem diferente. For most police departments, A maioria dos departamentos de polícia, if you go out to domestic violence, se você vai até lá para a violência doméstica, one or both of those people will end up in jail uma ou duas daquelas pessoas que cometeram vão preso, because the police are tired of being hurt and killed. porque a polícia está cansada de ser machucada e morta. So there's no tolerance. Então não há tolerância. They're told, you arrest one or both of them. É dito a eles: prendam um ou dois deles. So this only happened last week. Então isso aconteceu na semana passada. So I'd have to think through what would be a godly way that the church could help when they're limited. Então eu tive de pensar sobre isso, como a igreja pode ajudar nessas questões, Because the police are not doing their job. porque a polícia não está fazendo o seu papel. I don't have a problem if you know Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, ok, eu não tenho problema algum se você conhece jiu-jitsu brasileiro, se você luta. So if the husband attacks me, Então se o meu marido me ataca, he's going to be on his back ele vai estar de costas, under my control. sob meu controle. However, Contudo, I am a shepherd, eu sou pastor, not a policeman. não policial. O apóstolo Paulo, ele escrevendo nas suas cartas, as pastorais, e especialmente a carta a Tito, tem uma parte para mim muito curiosa, que é quando ele escreve a Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, vou fazer a leitura. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Como que Paulo, ele escrevendo para Tito, ele tinha essa percepção de identificar um indivíduo que praticamente já estava condenado? Como que nós hoje podemos identificar a mesma coisa? So on Titus 3, 10, 11, Paul talks about a person who is condemned. So his question is, how can we know that a person is already condemned and then live by yourself? This is very difficult. Esse é um assunto bem diferente. I think it's one of the most difficult decisions that elders have to make. Eu penso que é uma das decisões mais difíceis que os presbíteros têm de fazer. How do I know a person's heart? Como eu conheço o coração de uma pessoa? I only know what they say and what they do. Eu sei apenas o que essa pessoa diz ou faz. So if a person is trying to divide the congregation, Então, se uma pessoa está tentando dividir a congregação, there needs to be discipline. essa pessoa precisa ser disciplinada. But that's like judgment. Mas isso é como julgamento. And being an elder is much like playing football. Mas ser um presbítero é mais ou menos como jogar futebol. You have to respond to the situation. Você tem de responder às situações. Certain times you must go down the wing and center the ball. Algumas vezes você tem que ir até o gol, pegar a bola.
sometimes pass it through open spaces. Talvez passar a bola até espaços vazios do campo. What makes Pele Pele? O que fez de Pelé, o que fez do Pelé o Pelé? Or Neymar? Ou Neymar? They have the sense of when to do what. Eles tinham o senso do que fazer e quando fazer. And being a good shepherd, E ser um bom pastor, you have to make those decisions. você tem de fazer essas decisões. And that's wisdom that comes from God, Essa é uma sabedoria que vem de Deus. that can only happen as you begin to practice church discipline. Ele pode apenas vir quando você começa a praticar a disciplina na igreja. But I do believe the church needs to enforce discipline. Mas eu creio que a igreja deve reforçar a disciplina. Ainda dando continuidade ao que o irmão aqui estava falando sobre o casal, quando a esposa perdoa, né, o homem, e volta, né, com ele pela segunda, terceira vez, né, ele pedindo perdão, mas depois volta a acontecer as agressões, humilhações, mas a igreja ainda insiste, né? Não, a mulher tem que perdoar. Deus não aprova o divórcio, né? Aí você quer seguir os mandamentos de Deus, né? E ao mesmo tempo fica se sentindo presa, né? Ali com aquele homem problemático psicologicamente. A woman is beaten again, so the husband says he's repenting, and then the church says to her, keep with him, keep your marriage. God doesn't like divorce. Be together, but she's still beaten. When a man continues to sin in that way, Quando o homem continua a pecar dessa forma, I know this is not a popular opinion, eu sei que essa não é uma opinião popular, but I think the man ought to be put under church discipline, mas eu creio que o homem deve ser disciplinado, excommunicated, excomungado and declared an unbeliever. e declarado um descrente. We are now in a different situation. Agora, essa é uma situação diferente. And I have many friends who disagree. Eu tenho muitos amigos que discordam de mim, But now that this man is an unbeliever, mas agora que esse homem é um descrente he says he wants the marriage. e diz que quer ainda o casamento, However, contudo, he doesn't do what has to be done to keep the marriage. ele não faz o que precisa ser feito para manter o seu casamento. In the Old Testament, No Antigo Testamento, a slave wife, a mulher de um escravo, Exodus 21, Êxodo 21, if the man cut off her food, se o homem cortar a provisão para sua comida, her clothing, para o vestuário, or sexual contact, ou ainda contato às suas obrigações sexuais, she went free. ela estava livre. Didn't even have to buy her freedom. Nem era necessário ainda comprar a sua liberdade. Many men in my presbytery do not agree with my exegesis. Muitos homens na minha congregação não concordam com a minha exegese. But to summarize, Mas para resumir, 1 Corinthians 7, 1 Coríntios 7. if the unbeliever doesn't want the marriage, Se o descrente não quer o casamento, the believer's free. o crente está livre. If the unbeliever says, I want the marriage, Se o descrente diz, quero continuar casado, but doesn't do what he needs to do to maintain that, mas não faz o que é necessário para manter o casamento, I would argue that he has functionally deserted his wife. eu vou argumentar que ele, de uma maneira funcional, desertou, abandonou a sua esposa. In the same chapter in Exodus, Lá no mesmo capítulo em Êxodo, if you hit your slave, se você batesse no seu escravo knock out the eye e aí fizesse um olho dele inútil, or the tooth, ou ainda quebrasse um dente, the slave goes free. o escravo estaria livre. I cannot believe that the Israelite woman
Eu não posso acreditar que as mulheres israelenses who gets punched by her husband que eram espancadas pelos seus maridos and loses her eye or her tooth, e que perdiam um olho ou um dente, she has to stay in the marriage. eu não acredito que elas permaneciam no casamento. I know that many don't agree with that, but that's the conclusion I've come to. Eu sei que muitos não concordaram com isso, mas é a esta conclusão que eu cheguei. And our presbytery went through several cases that we had to deal with on this level. O nosso presbitério teve muitos casos semelhantes com os quais tivemos de lidar. So I wrote a paper that I think answers this. Então eu escrevi um artigo que penso responder a pergunta da senhora. But we have the Westminster Confession of Faith. Então, mas nós temos a Confissão de Westminster. Adultery Adultério and desertion that can't be remedied by the church or civil magistrate. Adultério e abandono que não podem ser resolvidos pela igreja ou pelo magistrado civil. Those are grounds for divorce. Isso aí já é razão suficiente para o divórcio. I notice the children are coming, Percebi que as crianças estão chegando. so we need to wrap this up. Vamos terminar logo. Deus nos céus, These are difficult times, estes são tempos difíceis. and the church has often not faced these difficult issues. E muitas vezes a igreja não tem enfrentado estas questões difíceis. We admit that we're not smart Admitimos que não somos inteligentes or strong, ou fortes, but Lord, we have to protect our sheep. mas, Senhor, temos de proteger nossas ovelhas. Give us the heart of the good shepherd. Dá-nos o coração do bom pastor. Bless these families. Abençoa estas famílias, May they have good communication, que eles tenham boa comunicação, good problem solving, que eles possam resolver apropriadamente os problemas and may this church become known in Vitoria e que esta igreja seja conhecida em Vitória. not only preaches the gospel, E não apenas pregue o evangelho, lives it out, mas viva o evangelho and protects the weak. e proteja os fracos. In the name of our Savior, No nome do nosso Salvador. amen. Amém.